Shalom, meus queridos, que é o profeta Márcio de São Paulo. Hoje eu quero compartilhar um ensinamento com você. Hoje eu quero ensinar você uma história resumida, de 5, 6 minutos, que fala a respeito de Mateus. Eu queria ensinar algo para você, eu queria compartilhar algo que falou meu coração, que eu tenho guardado, que é riquíssimo para minha vida. Eu creio que vai ser riquíssimo para sua vida também. Eu creio que você pode também estar usando aí esse ensinamento nas suas ministrações, nas suas pregações. Você pode usar também, aplicar ali, ou até mesmo aplicar para sua vida pessoal e reter esse conhecimento riquíssimo para sua vida. De vez em quando vamos liberar palavras proféticas, de vez em quando vamos liberar aqui ensinamentos conforme o Espírito Santo venha nos conduzir. Eu creio que Deus ele nos conduz naquilo que nós vamos compartilhar com você. E eu queria, querido, antes de compartilhar essa palavra com você, você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, aperta o sininho todo, estará recebendo toda a ministração, deixa o seu like lá do lado, deixa um comentário se a palavra falou com você, profética, se esse ensinamento tem falado ao seu coração, deixa o seu comentário embaixo, não esquece de curtir e compartilhar esse ensinamento com alguém, para que outras pessoas possam aprender também da palavra de Deus. E eu queria que você que ainda não me adicionou no Facebook, meu perfil é Márcio Santos São Paulo, você pode curtir e compartilhar com alguém também. No meu Instagram oficial, _Márcio Santos, você pode também estar ali curtindo, compartilhando com alguém. E eu queria compartilhar essa história bonita, e poderosa, que está em Mateus 9, versículo 9, que diz assim: E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Nós vemos que o próprio Jesus ele chama Mateus. Nós vemos a história aqui, Jesus chamando Mateus, mas o mais interessante é que Mateus não pergunta para Jesus o que ele iria ganhar em seguir a Jesus. Mateus não faz pergunta, ele levanta e ele segue Jesus. Isso é uma história muito bonita porque ele renunciou o seu trabalho ali para poder seguir a Jesus, o homem que ele apenas havia conhecido. E nós vemos que o evangelho, os livros do evangelho é um só, mas é dividido em 4. Por que o evangelho é dividido em 4? Eu olhando e estudando, o evangelho é dividido em 4 porque foi falado para 4 tipos de povos na época. Cada um deles foram escolhidos: Lucas, Marcos, João, foram escolhidos ali em Mateus para poder falar a respeito desses livros do Evangelho. 4 tipos de povos. Quem eram esses 4 tipos de povos? Os gentios, os romanos, os judeus e a igreja, gentio, romanos, judeus que se converteram, que é João que fala a respeito dessa igreja que se converteram ao Senhor Jesus. Mas nós vamos falar a respeito de Mateus. Mateus, querido, e o mais interessante que ele começa escrevendo o livro dos evangelhos e ele fala a respeito de Jesus, de que Jesus era o Messias. Ele queria falar para o povo judeu que Jesus ele era o Messias, que Jesus é aquele que viria, que era aquele que o profeta Isaías havia profetizado que viria, que era Jesus. Então ele queria apresentar Jesus como Messias para os judeus. E nós vemos aqui que o livro de Mateus, ele começa falando sobre a tentação. Primeiro ele começa falando sobre o batismo, depois da tentação, depois ele fala sobre o ministério de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, depois ele fala sobre os sermões das montanhas, depois ele fala também sobre a comissão dos 12, quando Jesus envia os 12, depois Jesus fala da cultura do reino de Deus, ele fala sobre o mundo, sobre a cultura do reino de Deus, e nós vemos ali que no finalzinho, ali ele começa a falar sobre o sermão profético, o princípio das dores, sobre a volta de Jesus, sobre o fim dos tempos. Então Mateus foi escolhido para pregar Jesus para os judeus. E nós vemos que no livro de Mateus é o único que começa a falar sobre a igreja, que fala da igreja de Cristo. E também o livro de Mateus, querido, é pronunciado a palavra reino de Deus 51 vezes. Então nós vemos aqui que Mateus, ele foi esse autor desse livro. Ele escreve o livro, de Mateus para os judeus. E nós vemos aqui que Mateus, querido, seu nome significa em hebraico Matará, ou raiz. Matará significa,
Deus distribuindo dons ou dons. Raí significa Deus dos hebreus. Mateus, ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu e ao mesmo tempo ele era romano. Por que ele era romano? Ele era romano porque ele era coletor de imposto. Ele era filho de Alfeu, coletor de impostos, e também tinha um nome chamado Levi. Então ele era Mateus, ele era Levi. Então nós vemos aqui que o próprio Mateus, ele escreve esse livro bonito. E Mateus, querido, ele larga suas duas cidadanias para poder seguir a Jesus e recebe uma cidadania de cidadão do céu. Então ele abre mão da cidadania romana, porque Mateus, ele incomodava as pessoas. Ninguém gostava deles, principalmente os judeus. Os judeus não gostavam de Mateus por ele ser um coletor de impostos. Por isso que Jesus, ele chega e ele convida Mateus. Quer dizer algo para você. A história de Mateus é uma história muito bonita, porque ele segue Jesus e ele escreve sobre, a história de Jesus. E a Bíblia diz que logo após que Jesus morreu, um dos historiadores diz que logo depois, quando Jesus morreu, ele continuou pregando em algumas cidades, e foi em Etiópia, na cidade de Etiópia, que ele morreu. A Bíblia diz, os historiadores dizem que ele morreu, queimado, e decapitado e apedrejado. Ou seja, quando apedrejaram ele ainda estava vivo, não conseguiram morrer. Eles tentaram queimar ele, mesmo queimado ainda, ele estava resistindo à morte. Então eles foram e decapitaram Mateus. Viu que a história de Mateus é uma história muito bonita? Então essa é a história de Mateus. E Mateus, ele foi um exemplo, dos apóstolos, morreu decapitado, morreu queimado, apedrejado, mas não abriu mão do evangelho do Senhor. E abriu mão do seu título, abriu mão do seu trabalho de coletor de impostos, porque ele ganhava bem para servir a Deus. Então nós vemos o exemplo de Mateus, que além de pregar para os judeus que Jesus era o Messias, ele também acreditava que o reino, que buscando o reino de Deus, todas as outras coisas poderia acrescentar na vida dele. E essa é a história de Mateus. Espero que essa palavra, esse ensinamento possa ter servido para você, para os seus estudos, para a sua vida. Você pode aplicar, você pode compartilhar. Não esquece de compartilhar. Não esquece, querido, de deixar o seu comentário embaixo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti, te dê a paz e tenha misericórdia de ti. Um grande abraço do profeta Márcio de São Paulo e até amanhã, se Deus quiser e permitir.